Fala aí, gente, tudo bem? Pessoal, nessa aula aqui eu vou trabalhar com vocês um pouquinho de juros simples, juros compostos, tá? Que mais? A gente vai trabalhar com um pouquinho da ideia de inflação, tá? Entender o que que é isso, como é que a gente pode calcular ah, poder de compra, esse tipo de coisa, né? Que ultimamente alguns vestibulares têm pedido exercícios desse tipo, tá? E além disso, a gente vai trabalhar com aqueles probleminhas de financiamento, uma coisa que está muito comum hoje, né? Apareceu um exercício desse tipo no Enem, na Fulvestre, na UFO, na UEM, tá? Então tem vários vestibulares hoje que estão trabalhando, aí, estão trazendo probleminhas de financiamento, certo? Então é com isso que a gente vai começar. Na verdade, eu vou começar aqui com juros compostos, tá? Então esse vai ser o primeiro assunto da aula. Bom, então para nós aqui conjecturarmos a forma de juros compostos, eu vou dar um pequeno exemplo numérico aqui, tá? Eu vou começar aqui com uma quantia de R$ 100. Essa quantia de R$ 100 a gente pode chamar de valor inicial ou então principal, tá bom? Então vamos imaginar que nós temos aí uma quantia de R$ 100, tá? Imagina que eu te emprestei R$ 100 e aí eu falei para você me pagar no mês seguinte essa quantia com juro de 10%, com uma taxa de juro de 10%, tá bom? Então, o que que seria isso? Olha só, deixa eu escrever aqui na lousinha agora. Então, veja lá, como eu falei, né? Valor inicial aqui de R$ 100, então eu te emprestei aqui, ó, no tempo zero, eu te emprestei R$ 100 a uma taxa de juro de 10% ao mês, tá bom? Veja, eu criei aqui uma barra de tempo em que nós teremos aqui, ó, mês um, né? Mês 2, mês 3. Então, isso aqui são os períodos, né? Ó, esse é o primeiro período, esse aqui é o segundo período de tempo, né? Só que como aqui a taxa de juro, o nosso I, lembra que o I vem do inglês interest, que significa juro, tá? Por isso que a gente utiliza I para isso, tá bom? Então, o nosso I aqui é 10% ao mês, então aqui é a evolução do tempo mês a mês, tá? E aqui em cima eu vou colocar os valores. Então, aqui, ó, comecei com 100, então, no mês seguinte, quanto que você vai estar me devendo? Você vai estar devendo R$ 100 mais 10% de R$ 100, o que a gente pode escrever que é 1,10 vezes 100, né? Aumento percentual de 10%. Não é esse aqui o fator de aumento? 1,10 é o fator de aumento. 1,10 vezes 100 é o montante que você me deve ao completar ali um mês. Mas vamos supor que na data em que você teria que me pagar, você disse para mim, olha, eu estou sem dinheiro, posso pagar no mês que vem? E aí eu topei, falei, tudo bem, você me paga o mês que vem, mas vai incidir novamente uma taxa de juro de 10% sobre esse montante aqui. Então, lá no final do mês, né, do novo mês aqui que está iniciando, você vai ter que pagar isso aqui aumentado de 10%. Ou seja, é isso aqui mais 10% disso. Eu vou aumentar 10% desse valor, então. Ou seja, eu tenho que multiplicar esse valor aqui por 1,10 novamente. Então, ficaria 1,10 vezes 1,10 vezes 100, o que dá 1,10 ao quadrado multiplicado por 100. Então, esse é o novo valor que você está me devendo. E veja, assim como lá no início, né, quando você fez o empréstimo aqui de R$ 100, eu falei que a taxa iria incidir sobre o valor que você deve, iria incidir aqui sobre os R$ 100, aqui eu fiz a mesma coisa. Olha, você está me devendo 1,10 vezes 100, então a taxa de juro vai incidir sobre aquilo que você está me devendo. Você está me devendo 1,10 vezes 100, então quanto que você tem que me pagar no próximo vencimento? 1,10 ao quadrado vezes 100. E se nessa data aqui que você tem que me pagar, você novamente não me paga, eu novamente posso falar para você, olha, então eu vou fazer com que incida a taxa de juro de 10% sobre o que você está me devendo. E no mês seguinte, você teria que me pagar 1,10 elevado à terceira vezes 100. E assim
por diante, né? Se esse processo continuasse repetindo aqui por N períodos de um mês, no enésimo período você teria que me pagar quanto? 1,10 elevado a N vezes o valor inicial, que é 100. Portanto, com esse raciocínio aqui, a gente pode conjecturar uma formulinha para juros compostos, tá? Para conjecturar essa formulinha, então vamos dar nome aos bois aqui, né? Então, veja só, esse valor inicial aqui de R$100, a gente pode chamar isso então de valor inicial ou então de capital inicial, tá? Que a gente costuma denotar aqui por C0, tá bom? Esses vencimentos todos aqui eu posso chamar de montante. Então, esse aqui seria o montante relativo a um mês, montante relativo a 2 meses, 3 meses e N meses, tá? Então, eu poderia dizer que o valor devido em função do tempo pode ser escrito como o montante, tá? O montante é igual a quanto? Olha a formulinha aqui, ó. Olha o valor final que a gente obteve. O montante vai ser igual ao valor inicial ou capital inicial, então vou colocar aqui, ó, C0, vezes... O que ele está multiplicando aqui? Ó, é 1,10. O que é 1,10? É 1 mais a taxa de juros de 10%. 1 mais 10% é 1 mais 0,1. Então, é 1 mais I elevado... Isso aqui, ó, quando era 1, aqui o expoente era 1. 2, expoente 2. 3, expoente 3. Se passarem N períodos de um mês, então aqui nós teremos N, certo? Então, essa aqui é a formulinha de juros compostos. Para você descobrir o montante, então, você pode utilizar essa formulinha aqui, certo? Agora, uma confusão que as pessoas costumam fazer é o seguinte: as pessoas confundem juro ou juros, tanto faz, tá? Você pode falar tanto juro quanto juros, não tem problema. As pessoas confundem juro com taxa de juro. Taxa de juros que eu estava explicando para vocês até agora, tá? É o que vai incidindo sempre sobre o valor que é devido. Agora, juro é aquele valor a mais. Por exemplo, eu emprestei para você um capital inicial aqui de R$100. Quanto que você devia aqui para mim? Ó, você devia 110. Se você está devendo 110, o juro aqui é o quê? É 110 menos 100. O valor a mais é 10. Aqui no caso, olha só, 1,10 ao quadrado dá 1,21. 1,21 vezes 100, isso aqui é 121. Então, até aqui, qual que é o juro que você teria que me pagar, né? Qual que é o juro que você teria que me pagar nessa situação aqui? 121 menos 100, quanto que vai dar isso aqui? 21. Aqui, por exemplo, ó, você já estava me devendo 1,10 ao cubo vezes 100. Quanto que dá isso? Isso aqui vai dar R$ 133,10. Você me deve aqui, ó, R$ 133,1. Né? E assim por diante. Então, o juro nessa situação aqui vai ser de R$ 33,10, tá? Então, eu posso dizer que o juro é o quê? O juro é sempre o montante, que você sabe calcular agora com a fórmula aqui, menos o capital inicial. É assim que você vai calcular o juro, então. E agora, uma outra conclusão importante que nós podemos tirar é com relação à evolução dos valores. Veja que os valores aqui, eles não vão aumentando de forma linear. Por exemplo, de 100 para 110, o juro é de R$10. De 110 para 121, o juro é de R$11. Depois, de 121 para 133,1, já é outro valor, tá? Dá R$ 12,10 aí. Então, veja que esse valor ele não vai aumentando de forma linear. Então, se você fosse representar esse gráfico, tá? O gráfico da evolução da sua dívida com o passar do tempo, esse gráfico ele não seria uma reta. Ele seria o mesmo traçado de uma função exponencial. E, finalmente, a gente pode ainda concluir aqui com tudo isso que eu estou colocando, que os termos
evoluem conforme uma progressão geométrica de razão 1,10. Olha o primeiro termo, 100. O segundo, 1,10 vezes 100. Divide esse pelo antecessor, dá 1,10. Olha o próximo termo aqui, 1,10 ao quadrado vezes 100. Divide 1,10 ao quadrado vezes 100 por 1,10 vezes 100. Dá de novo 1,10. Então, termo a termo, eu vou multiplicando 1,10. Portanto, a gente pode dizer que esses termos aqui, eles formam uma progressão geométrica, tá? Isso vai acontecer nos juros compostos. E, pessoal, presta muita atenção. O que é que, de fato, o vestibular cobra? O vestibular cobra, quando fala sobre juros, é juros compostos, porque é o juro que, de fato, existe, é o juro que aparece no mercado, tá? O capitalismo utiliza juros compostos, tanto para cobrar uma dívida, quanto para que você receba o investimento, né? Então, por exemplo, se você fizer uma dívida, essa dívida vai aumentar, né? Quando derem para você a taxa de juros, essa taxa de juros é no regime de juros compostos. Então, essa dívida ela vai aumentar sob o regime de juros compostos. Da mesma forma, se você fizer um investimento, a evolução do seu patrimônio também vai aumentar a juros compostos. Bom, e veja só, eu disse para você que o montante, né, só para finalizar essa parte de juros compostos, o montante ele depende da quantidade de períodos aqui que se passaram, né? Então eu posso dizer até que o montante poderia ser escrito assim, ó, M em função de N é igual a C0 vezes 1 mais I e tudo isso aqui elevado a N. Da mesma forma, eu poderia trocar para uma linguagem que você está mais acostumado, né? Que é a f de x. Se eu chamar o m aqui de f e o n de x, nós teremos que f de x é igual a c0. Por exemplo, nesse caso aqui, o nosso c0 vale 100. Então, seria 100 vezes 1 mais a taxa de juros, 1 mais 10%, que dá 1,1, elevado a n, ou seja, elevado a x. Portanto, você vê aqui ó, que a evolução da sua dívida é uma função exponencial. É por isso que ele vai ter o traçado de uma função exponencial quando plotado no plano cartesiano. Bom, e agora eu vou trabalhar com vocês o contexto, né, um pouquinho sobre juros simples, né? Eu vou trabalhar com uma situação muito parecida com o exemplo anterior. Eu vou colocar aqui uma taxa de juros, um I, de 10% ao mês também, tá? E aí eu vou dizer que no tempo zero, né, você fez uma dívida comigo de R$100, certo? Então daqui a um mês, o quanto que você me deve? R$100 mais 10% de R$100. Isso aqui é 1,10 vezes 100, que a gente pode simplesmente aqui colocar direto já, ó, R$110, tá? Então esse é o valor devido aqui no período de um mês. Bom, só que aí vamos supor que aconteça a mesma coisa que aconteceu na outra situação. Você fala para mim que você está sem condições de pagar, etc, né? Aí eu falo assim, tudo bem, então você pode pagar para mim no mês que vem. Tá? Só que aí eu vou cobrar o seguinte juro de você. E suponha que tenha descido em mim também o Exu Mirim de Pirim Pim Pim, né? E aí eu tô bonzinho. E aí ao invés de cobrar de você uma taxa sobre a dívida atual que você tem, eu cobro uma taxa sobre a dívida inicial que você fez e não sobre a final, sobre a inicial. Eu cobro novamente 10% desse valor aqui. Então, no mês seguinte, você terá que pagar para mim quanto? O que você devia, que é 110, mais 10% do valor inicial e não desse valor aqui. Lembra que nos juros compostos eu cobrava 10% em cima do último valor devido. Aqui não, eu vou cobrar 10% em cima do valor inicial. Então, você deve para mim 110 mais 10% de 10% de 100. Portanto, 110 mais 10, 120. E aí, novamente, você diz para mim, né, que você não tem dinheiro para pagar esse mês, eu deixo você pagar
no mês que vem, ainda sob o efeito do Exu Mirim de Pirim-Pim-Pim, eu deixo você pagar com 10% de juros sobre o valor inicial e não sobre o último valor devido. Portanto, você vai dever aqui para mim R$ 130 e não 120, tá bom? E não 133,1, como era devido lá nos juros compostos. Aliás, vamos fazer uma comparação aqui, né? Você percebe que no primeiro período, olha só, eu devo aqui 110 a juros simples, mas a juros compostos também. Olha que interessante. Só que olha o que começa a acontecer depois. Enquanto a juros simples, a gente vai evoluindo aqui sempre de 10 em 10 reais, a gente vai evoluindo com uma taxa constante. Aqui não, aqui vai se modificando. Aqui é 121, aqui ó, de 130 aqui é 133,1. Né? Então você percebe que a diferença entre os dois aqui vai se tornando cada vez menor. Por exemplo, a diferença aqui era 0, a diferença aqui é de R$1, a diferença aqui é de R$3,10. Então, mês a mês, né, a função exponencial ela vai crescendo muito mais do que a função que pode representar a evolução de uma dívida juros simples. Tá? Qual que é o gráfico que representa a evolução da dívida juros simples? É o gráfico de uma função do primeiro grau, porque a cada um termo aqui no eixo x, a imagem correspondente vai aumentando de forma constante, tá bom? Então daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês qual que é essa função aqui, ó. Então veja só, esse aqui é o final do mês 13. Agora o que vai acontecer lá no enésimo mês? Olha só, para nós conjecturarmos aqui, vamos olhar alguns valores anteriores. Por exemplo, esse valor de R$120, o que ele é? Ele nada mais é do que R$100, que é o valor inicial, que é o capital inicial, mais 2 vezes 10% de 100. O 130 nada mais é do que R$100 mais 3 vezes 10% de 100. Então, quando a gente chegar aqui nesse mês, o valor que deve ser pago aqui é R$100 mais quanto? Mais N vezes 10% de 100, não é? Então, olha só, a gente achou uma formulinha aqui para o montante, para o valor que a gente vai ter que pagar num mês N qualquer, certo? Então, o que é que nós podemos, que fórmula que nós podemos montar aqui? Bom, a fórmula poderia ser montada quando eu coloco o 100 em evidência, né? Eu posso dizer que o montante é quem? Olha só, vamos pegar essa expressão que está aqui na direita e vamos colocar o 100 em evidência. Então, vai ficar 100 que multiplica quem? 1 mais N vezes 10%, ou 10% de N, certo? Essa é a fórmula para essa situação, mas vamos generalizar isso aqui, né? Se a gente tivesse uma outra situação com outros valores, o 100 faria o papel do quê? O 100 faria o papel do capital inicial, do C0. Aqui dentro ficaria 1 e aqui, olha só, o que vai acontecer? Esse 10% é o nosso I e aqui é o nosso N mesmo, tá? Então, eu posso falar que isso aqui vai ficar, olha lá, I vezes N, não é? Qual que é a diferença da fórmula do montante de juros simples para a fórmula do montante de juros compostos? Olha, veja aqui, aqui é C0 vezes 1 mais I elevado a N. Aqui é o quê? C0 vezes 1 mais I vezes N, certo? Então, esse evolui como uma função exponencial. Esse aqui evolui como uma função do primeiro grau. Então, eu posso dizer que a formulinha do montante é essa aqui, ó, no caso do juros simples, tá bom? Só que deixa eu te dar uma notícia, juros simples no mercado ele não existe. Praticamente não existe. São raríssimas as situações em que alguma dívida é cobrada a juros simples,
tá? Já ocorreu do governo federal cobrar, por exemplo, a dívida dos estados a juros simples para facilitar, tal, para ficar mais barato para os estados e tudo mais. Mas é raríssimo isso aí acontecer, tá? Normalmente a dívida vai ser cobrado segundo uma função exponencial, segundo juros compostos e não a juros simples. Agora, muita gente deve lembrar do seguinte, né? Muita gente deve pensar o seguinte, professor, mas se eu quisesse calcular os juros aqui no caso, como é que nós faríamos, né? Porque essa fórmula aqui é do montante, não é dos juros. Lembre-se, qual que é a definição de juro? Juro é o montante menos o capital inicial. Então, para você descobrir uma fórmula para os juros, você poderia fazer isso. Ó. Juro é montante. O que é o montante? C0 vezes 1 mais IN, né? Menos o capital inicial, menos C0. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma distributiva aqui, vai ficar C0 menos, ou melhor, mais, né? Mais C0 vezes I vezes N, menos o C0 que ali estava, né? Eu posso cortar agora menos C0 com mais C0, e aí sobrou para mim que juro nada mais é do que o capital inicial vezes I vezes N. Normalmente, você encontra essa fórmula aqui nos livros didáticos de que maneira? Juro é igual a C vezes I vezes T, que o pessoal costuma chamar de J-CIT, certo ou não? Ó, J, juros, é igual a CIT, ó, capital inicial, vezes I, vezes o tempo, tá bom? O tempo transcorrido. Bom, daqui a pouquinho eu vou desenhar para vocês os gráficos das evoluções da dívida, a juros compostos e a juros simples, para nós entendermos isso aqui um pouquinho melhor, tá bom? Mas antes, olha, eu vou transformar o montante a juros simples aqui numa função, né? Eu vou escrever dessa maneira aqui, eu vou chamar o M ali de G, né? Como o G depende do N, então ficaria G de N, mas eu vou chamar o N de X, né? Então vai ficar aqui G de X é igual a quanto? C0, que é 100, vezes 1 mais, quem que é o I mesmo? 10%, não é? Então, aqui vai ficar 1 mais 10% de N, certo? Então, essa aqui é a formulinha. Ó. G de x é igual a 100, que multiplica 1 mais 10% de N. Função, então, do primeiro grau. Vamos ver aí, então, como é que ficam essas duas funções representadas no mesmo plano cartesiano. A função f, que é dos juros compostos, e a função g, que é relativa aos juros simples. Então, veja aí. Desenho um plano cartesiano aí para vocês. Né? Deixa eu só deslocar ele um pouquinho mais para cima. Não, acho que aqui tá bom, né? Dá para entender a ideia. Então, olha só, tem aí o plano cartesiano, esse é o valor inicial das duas funções, que é a dívida que você fez, esse aqui é o valor inicial, né, das duas evoluções. E agora, vamos ver como é que ficaria aqui a nossa função exponencial. Né? Então, está aqui o crescimento dela. Né? Começa com 100, depois vai aumentando exponencialmente. Né? Então, tem essa curva aqui, né, típica de uma função exponencial. Agora, a outra, né, a g de x, a laranjinha aqui, ela aumenta segundo uma função do primeiro grau, segundo uma reta. Então, ela vai ser desse jeito aqui, certo? Bom, e agora, uma coisa que é importante de você notar é o seguinte, veja que essas duas funções, elas têm aqui um ponto de cruzamento. Que ponto de cruzamento que é esse? Esse ponto de cruzamento aqui, ele está associado ao mês 1, ao x igual a 1, porque em x igual a 1, ambas têm a mesma imagem, que é 110. Certo? Olha aqui, ó, a imagem das duas. Ó, elas estão a 110. Só que depois disso, o que acontece? A função dos juros compostos, ela ultrapassa e vai embora. Tá? Ela vai crescendo cada vez mais rápido, enquanto que a função do primeiro grau ela tem essa taxa de crescimento constante aqui. Né? Então, a gente diz que se você fizer uma dívida a juros compostos, ela vai crescer desse jeito. Por outro lado, se você fizer um investimento, todo investimento
aumenta a juros compostos, né? A não ser alguns investimentos sacanas que tem no banco, né? Ele vai aumentar desse jeito aqui, tá? Os bons investimentos vão aumentar desse jeito aqui, segundo essa curva exponencial. Legal? Veja também uma outra coisa interessante, que no passar do mês, olha só, no passar do mês, a juros simples, as imagens são mais altas que as imagens a juros compostos. Só que assim que passa o primeiro mês, juros compostos explode e vai embora. Bom, gente, então agora vamos ver aí algumas implicações da inflação, certo? Vamos supor que eu ainda esteja possuído pelo Exu Pirim Pim Pim, tá? E aí eu resolvo presenteá-los, né? Esse espírito de bondade está dentro de mim, eu resolvo presenteá-los e eu ofereço para você, olha, você prefere 50 ou 35 reais? Pode escolher que eu te pago. Prontamente eu tenho certeza que você escolheria aí 50 reais, mas tem um problema. Em nenhum momento eu disse para você quando que eu pagaria esses 50 reais. Se você tivesse escolhido 35, eu pagaria agora. Você escolheu 50? Ah, então depois eu pago, eu vou pagar mais para frente. Eu vou pagar daqui a 10 anos. Tudo bem? E vamos supor também que a partir de hoje, passados 10 anos, a inflação acumulada seja de 50%. Vamos ver se escolhendo 50 reais você fez um bom negócio ou não, tá? Então, como você sabe, eu já tinha dito num vídeo anterior que a inflação é, de forma bem básica, o quê? É uma média, né? Ele mede o quanto que os preços aumentaram na média, os preços dos bens de consumo, de forma geral, tá bom? O quanto que esses bens aumentaram na média. Vamos pegar aqui como referência as laranjas, né? Então, olha só, vamos supor que com esses 50 reais, hoje você consiga comprar N laranjas, mas lembra que eu não vou te pagar hoje, tá bom? Você consiga comprar N laranjas. Gente, daqui a 10 anos, quanto que essas mesmas N laranjas vão custar? Bom, aí como é que você vai fazer esse cálculo aí? Se a inflação foi de 50% nesses 10 anos, a inflação acumulada foi de 50%, então os produtos no geral estão 50% mais caros. Como que você calcula isso? Qual que vai ser o novo preço aí para comprar N laranjas? Você vai pegar 50 reais mais 50% de 50 reais. Ou seja, você pode simplesmente multiplicar 50 reais pelo fator 1,5, né? O fator multiplicativo de aumento aí vai ser 1,5. 1,5 vezes 50, você vai chegar em 75 reais, tá bom? Então essas mesmas N laranjas, daqui a 10 anos, as mesmas não, porque elas vão ter estragado, né? Mas se você pegar outras N laranjas daqui a 10 anos, elas vão estar custando aí 75 reais. Então veja só, se daqui a 10 anos eu pagar para vocês 50 reais, com esses 50 reais vocês vão conseguir comprar as mesmas N laranjas que vocês compravam há 10 anos? Não, vocês vão comprar menos. Quanto menos? Quantas laranjas agora vocês vão conseguir comprar? Bom, você pode fazer uma regra de 3 aí de cabeça, né? Você pode colocar, olha só, num tempo futuro, 75 reais é o necessário para comprar N laranjas. Então, 50 reais eu vou comprar quanto? É só você pensar que 50 representa dentro de 75 2/3. Então, veja só, com os 50 reais que eu te dei ali, você não vai comprar N laranjas. Você vai comprar o quê? 2/3 dessas N laranjas. Então, eu posso dizer que o seu dinheiro ele perdeu o poder de compra que ele tinha. 50 reais tinha o poder de comprar N laranjas. Agora, 50 reais, num tempo futuro, né, após 10 anos, tem o poder de comprar 2/3 das N laranjas.
Então veja só o que eu escrevi aí, olha só. Com R$ 50 hoje você compraria N. Em 10 anos, 2/3 de N. Tá? Então, o que você pode dizer a respeito do poder de compra do seu dinheiro? Bom, se você comprava N e agora você compra 2/3 de N, quer dizer, ó, qual que é a diferença entre N e 2/3 de N? O que você comprava antes e o que você compra no futuro. Faz N menos 2/3 de N, vai dar 1/3 de N, certo? Então você pode comprar 1/3 a menos. Transforma 1/3 em porcentagem. 1/3 em porcentagem é aproximadamente 33%. Ou seja, você pode comprar, né, 33% menos. Se você pode comprar 33% menos, isso significa que o poder de compra do seu dinheiro foi diminuído em 33%. E tem muita gente que diz o seguinte: se a inflação é de 50%, então você vai perder 50% do poder de compra. Não, não é isso. Se a inflação for de 50%, o que nós vimos aí? Você vai perder 33% do poder de compra. E ainda eu posso concluir a seguinte coisa, né? Esses 2/3 de 50 é o quanto que os R$ 50 vão valer no futuro. Ou seja, eu posso dizer que é como se R$ 50 tivesse se transformado em 2/3 de R$ 50. Quanto que dá 2/3 de R$ 50? Dá aproximadamente R$ 33. Cuidado para não confundir, tá? Um é 33%, o outro é R$ 33. É coincidência esses dois valores, tá bom? Então, de novo, ó, é como se os R$ 50 tivesse se transformado em 2/3 de R$ 50 lá no futuro devido à corrosão da inflação, tá? 2/3 de 50 dá 33 aproximadamente. Tudo bem? Então, eu poderia ainda dizer para você o seguinte: você aceitar R$ 50 para usufruir lá no futuro é o mesmo que aceitar R$ 33 hoje. Então, olha só, qual que era a melhor opção? A melhor opção era você ter aceitado R$ 35, certo? Porque você teria R$ 35 para gastar hoje. Já que aceitar R$ 50 para daqui a 10 anos é o mesmo que receber R$ 33 hoje. Então, o melhor negócio seria ter aceitado R$ 35. É óbvio que você não sabia quando que eu iria te pagar, né? Mas tudo bem, vamos supor que você soubesse, né? Você deveria ter escolhido os R$ 35, tá? Ele teria um poder de compra maior do que R$ 50 daqui a 10 anos. Bom, e aí você passa a entender um pouquinho melhor quando você entende qual que é o efeito da inflação sobre o seu dinheiro, né? Você começa a entender por que existem as taxas de juros, né? Então, é justamente pelo fato do dinheiro sofrer desvalorização que existem essas taxas de juros, tá? Para que elas servem, então? Para compensar essas perdas devido à inflação, essa corrosão devido à inflação. Só que é lógico que, por exemplo, taxas de banco, além de compensar as perdas que o banco tem, por exemplo, emprestando um dinheiro para você, e você vai pagar dali um tempo, certo? Então, o dinheiro ele vai sofrer uma determinada perda devido à inflação, só que é lógico, né? Além de aquele valor que você paga para o banco, além de você compensar o banco pela perda do valor, né? Perda do poder de compra, isso ainda vai gerar para o banco lucros estratosféricos, né? Lucros absurdos. Então, o banco ele não está cobrando para você a taxa de juros simplesmente para compensar a perda que ele teve com a inflação no momento futuro que você pagou ele. Tá? Na verdade, é para gerar também lucros absurdos. Tá? Então, você entendendo um pouco melhor o que é a inflação e o efeito dela sobre o seu dinheiro com o passar do tempo, você começa a perceber que não vale a pena você deixar o dinheiro guardado embaixo do colchão ou até deixar o dinheiro aplicado numa poupança, né? Por quê? O que a poupança rende para você anualmente, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, que é 2020, tá? Nós estamos em 18/4 de 2020. A poupança ela rende menos
do que a inflação corrói o dinheiro. Ou seja, se você colocar o seu dinheiro na poupança, ainda assim o poder de compra dele está diminuindo um pouquinho, bem pouquinho, mas está diminuindo, tá? Então aí existem, né, um universo de aplicações que você pode correr atrás, né, que sejam aí diferentes da poupança. Então, eu vou dar um exemplo real aqui para vocês, tá? Por exemplo, esses dados aqui são reais, tá? Se você olhar de 1994 até 2014, né, aqui ó, 20 anos aí de diferença, tá bom? A inflação acumulada nesses 20 anos é de 347,51%. Então vamos pensar o seguinte, vamos supor que com R$ 100, lá em 1994, você conseguia comprar uma quantidade N de produtos, tá? N de um determinado produto, vai, que seja laranja de novo, tá? Agora, quando nós chegarmos lá em 2014, para você comprar esses N produtos, você vai precisar de quanto aqui? Tá? Para você comprar essas N laranjas, você vai precisar de quantos reais? R$ 100 novamente? Não, você não vai mais poder comprar essas N laranjas com R$ 100, tá? Porque o seu dinheiro ele perdeu o poder de compra. Então vamos ver, você precisaria de quanto? Ó, como é que você tem que fazer? Você tem que pensar assim, ó, R$ 100 em 1994. A inflação é de 347,51%. Então, faça o seguinte, promova aqui sobre os R$ 100 um aumento de 347,51%. É isso que você vai precisar para comprar as N laranjas. Então, você faz ali no cantinho, ó, no seu rascunho, R$ 100 mais 347,51% de R$ 100. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar R$ 447,51. É esse o valor que você vai precisar para comprar aquelas mesmas N laranjas, certo? Então veja, se você não entendeu exatamente o que eu fiz, por que eu promovi esse aumento, é só você pensar assim, né? Para você comprar N laranjas, o suficiente, R$ 100 em 1994. Depois, os preços aumentaram em 347,51%, né? Então, quer dizer, as coisas ficaram aí aproximadamente 4,47 vezes mais caro. Então, se antes com R$ 100 você comprava N laranjas, agora você vai precisar de 4,47 vezes mais do que R$ 100 para comprar, né? Então você vai precisar de R$ 447,51 para fazer aquela mesma compra. Então veja só, você pode pensar assim agora. Se você tivesse mantido esses seus R$ 100 guardados embaixo do colchão, esses R$ 100 eles não teriam sofrido nenhuma correção com relação à inflação, né? Que é essa a missão da poupança, né? Tentar corrigir a desvalorização do dinheiro com o passar do tempo, por exemplo, né? Então, se esse dinheiro ficou guardado no colchão, embaixo do colchão, aí você pega esses R$ 100, vai lá para 2014 e aí você quer comprar essas N laranjas. Você conseguiria comprar N laranjas? Não, o que você conseguiria comprar é qual porção das N laranjas? Você compraria essa porção aqui, ó, de 100 sobre 447,51 dessas N laranjas. Isso aqui, gente, dividir 100 por 447,51, isso dá uma porcentagem, não é? Porcentagem não é a parte pelo todo? Isso aqui corresponde a aproximadamente 22,35%. Ou seja, você vai conseguir comprar só 22,35% das laranjas que você comprava antes, tá? 22,35% de N. Então veja, se você compra só 22,35% de N, quer dizer que o seu dinheiro, ele perdeu 77, tá? Então ele perdeu 77,65% do poder de compra que ele tinha lá em 1994.
né, em relação a 1994. Beleza, então eu espero que com isso que nós trabalhamos aí a respeito de inflação, isso sirva para você conseguir tomar melhores decisões, né? Na hora de, ao invés de deixar o dinheiro guardado dentro de casa, você colocar numa aplicação, né? E outras aplicações que aparecem no dia a dia e que tem uma aplicação semelhante a essa aí. Tá bom? Então agora vamos continuar aí com outros raciocínios. Bom, pessoal, e agora nós trabalharemos aqui com financiamentos, que é um assunto extremamente cobrado ultimamente, né? Tem sido muito cobrado isso aqui, tá? Mais para frente a gente vai ver uns exercícios da FUVEST, da Unesp, vocês vão ver como é que isso está sendo cobrado. Uma forma de cobrar é semelhante a essa que eu vou trabalhar aqui com vocês, tá? Então ele coloca o seguinte: um produto está anunciado por R$300. Há duas opções de pagamento. A primeira, à vista por 260. E a segunda, a prazo, sendo a primeira de R$100 paga no ato da compra e a segunda de R$200 paga um mês após a primeira. Então você paga 100 no ato, no momento que você está comprando, deu um mês, você vai lá e paga mais R$200. Assim sendo, com a taxa de juros no pagamento a prazo com relação ao pagamento à vista. Bom, primeira coisa, tem gente que lê isso aqui e fala, nossa, como o lojista é bonzinho, né? Porque o preço anunciado é 300 e eu vou pagar 260, então ele está dando um descontinho. E olha só que legal, a prazo, né? A prazo eu pago 100, depois pago 200, então eu paguei 300. Ou seja, então não há taxa de juros sendo cobrado, porque afinal de contas o preço anunciado é de 300. E aqui se eu somar 100 com 200 dá 300, então não tem juros. O exercício está errado, deve ser anulado. Não, na verdade existe juros sim. Pensa comigo, só existem duas formas de pagamento. Ou você paga à vista ou você paga a prazo. Se à vista você paga 260 e o montante a prazo totaliza R$300, então a prazo você está pagando a mais do que à vista, né? Se uma forma de pagamento você paga mais do que outra forma de pagamento, então existe sim taxa de juros sendo cobrada, certo? Bom, por mais que você pense, mas se eu somar 100 com 200 é 300, que é o preço anunciado e tal. Gente, o preço anunciado já é o preço com juro, tá? É isso que você tem que pensar. Então, como que eu vou descobrir qual que é a taxa de juro aqui que está sendo cobrada? Então, veja só. A gente pode fazer da seguinte maneira, ó. Vamos ver ali como é que é feito o pagamento. No ato da compra, você deixa na loja R$100, certo? Então me diga uma coisa, quanto que você ficou devendo em relação ao preço à vista? Quer ver? O preço à vista é R$260. Se você entregar 100, depois você tem que entregar 160. Esse é o preço à vista, né? 100 mais 160 totaliza aqui 260. Então, no preço a prazo, se você no ato da compra deixou ali R$100, se você deixou R$100, quanto que você deve à loja? Você ficou devendo 160 para totalizar 260. Só que veja, no segundo pagamento, você não vai pagar você não vai pagar R$160. Você não vai pagar exatamente o que você está devendo em relação ao preço à vista. Você vai pagar um valor maior. Quanto que você vai pagar? Você vai pagar R$200. Então, peraí, você deve 160, né? Você deixou 100 no ato, ficou devendo 160 em relação ao preço à vista. Só que você não pagou 160 após um mês, você pagou 200. Então, peraí, esse valor que você devia, que é o 160, ele sofreu um aumento. Então, você devia 160, mas pagou quanto? 200, tá? É aqui que você vai trabalhar, é daqui que vem a taxa de juro. Por quê? O que você tem que pensar? Onde que vai ser cobrado o juro? A taxa de juro, ela vai incidir sempre onde? É sempre em cima daquilo que você está devendo. Se você pagou 100, morreu essa parte. Você ficou devendo 160. Se você ficou devendo 160 e pagou 200, quer dizer que a taxa de juro está agindo aqui, ó. Ela fez esses 160 aumentarem.
Então, o que você tem que pensar? Eu vou fazer assim, ó. Para calcular a taxa de juro, eu vou calcular semelhante ao que nós fizemos lá nos vídeos passados, quando nós trabalhamos com aumento percentual. A taxa de juros não é o que vai fazer o valor aumentar? Exatamente, então é um aumento percentual de 160 para 200. Como é que a gente faz mesmo? Ó, saí de 160, cheguei em 200. Qual foi o aumento absoluto? R$40. Quem é que foi o valor que sofreu o aumento, o valor aumentado? O 160. Então é o aumento dividido pelo valor que sofreu o aumento, né? O aumento pelo aumentado. Olha, 40 por 160 é 4 por 16, que é 1/4, que é 0,25, e, consequentemente, eu posso dizer que a taxa de juro que foi cobrada aqui é de 25% ao mês. É uma taxa altíssima. E isso te leva a pensar o seguinte: qual que é a melhor opção de pagamento, então? Eu devo pagar à vista ou a prazo? Bom, depende. Se você tiver dinheiro para pagar à vista, pague à vista. É melhor, tá? Outra possibilidade é, caso você conheça uma aplicação em que você pode, de um mês para o outro, deixar seus R$200 render mais que 25%, então você deve pagar prazo. E aí você faz o quê? Você usa parte desse montante que você obteve no investimento para saldar a dívida, porque aí vai sobrar uma outra parte para você, porque afinal de contas rendeu mais do que 25%, certo? Agora, sinceramente, eu não conheço uma aplicação que renda tudo isso, tá? E vou ser honesto, eu acho que você não vai encontrar nenhuma também. E agora, pessoal, eu vou trabalhar com vocês aqui uma resolução alternativa, tá? Mas não pense que só porque eu chamei ela de resolução alternativa, você não deve prestar atenção, já que você entendeu a resolução anterior. Na verdade, esse tipo de resolução que eu vou fazer agora é a resolução que eu vou utilizar nos exercícios mais complexos para a gente entender melhor como é que funciona os financiamentos em que nós temos mais tempo para pagar, tá? Então, se você entender a resolução alternativa, o resto da aula aqui vai ficar muito mais fácil para você entender, tá bom? Então, olha só, uma outra maneira de você resolver esse exercício aqui seria pensar o seguinte: olha, eu devia R$160, lembra? Então, no tempo zero eu paguei 100, fiquei devendo 160. Mas eu paguei, após um mês, quanto? R$200. Tudo bem? Então tá. Se não houvesse juros, né, ao passar aqui um mês, eu deveria ter pago 160, não 200. Então isso aqui sofreu com a ação da taxa de juro aumentando para R$200, tá? Agora, uma primeira maneira de você resolver seria esta aqui, ó. Você poderia pensar a seguinte coisa: quando a gente anda aqui, ó, da esquerda para a direita, eu fiz o 160 aumentar e virar 200. Ou seja, se eu pegar então 160 e multiplicar aqui por um determinado fator de aumento, lembra que o fator de aumento é 1 mais i? Se eu multiplicar 160 por 1 mais i, eu chego em 200, certo? Então, eu posso encontrar que esse i aqui vale quanto? Ó, basta você simplificar aqui, fica 1 mais i igual a 20 dividido por 16, não é? Depois você vai passar esse 1 aqui subtraindo, e aí finalmente você vai chegar no valor de i, que é então 0,25 ou 25%. Então, essa aqui é outra maneira de você encontrar qual que é a taxa de juros envolvida nesse processo aí, tá bom? Legal. Agora, é o seguinte, essa é a única resolução? Não, não é. Uma segunda resolução aqui consiste em nós fazermos aqui a seguinte coisa, ó. Vamos pensar. O que eu poderia fazer também, ao invés de ir de trás para frente, eu poderia ir da frente para trás, ou seja, ir de frente para trás é
trazer aquela prestação de R$ 200 para o tempo em que ela foi originada, né? Porque se eu fizer isso, eu vou cancelar a ação do tempo, ou seja, a ação da taxa de juros. Então eu poderia pensar assim, ó, se de 160 para 200 eu tive que multiplicar por 1 mais i, de 200 para 160, basta eu fazer o quê? Basta eu dividir por 1 mais i. Então, se eu pegar o 200, que é um valor que está multiplicado, né, por 1 mais i, né, porque afinal de contas 200 é 160 vezes 1 mais i, então se eu dividir o 200 por 1 mais i, eu chego em 160. E assim, também eu consigo encontrar aqui que o nosso i vale 25%, tá? Essa segunda resolução que eu fiz aqui, essa segunda forma, ela é a mais importante de todas e é ela que nós vamos utilizar para trabalhar com alguns problemas mais complexos que aparecerão mais para frente. Bom, e agora vamos mudar um pouquinho a situação do exercício, tá? Eu vou manter algumas coisas e modificar outras, tá? Vamos supor que você optou por fazer o pagamento a prazo, só que ocorreu um imprevisto. E aí, no final do primeiro mês, né, quando completou o período de um mês, você não conseguiu pagar aqueles R$ 200. Então, vamos relembrar a situação. Olha só, você no ato da compra pagou R$ 100. Com isso, você ficou devendo, né? Você deve quanto aqui, ó? Você deve 160. Só que, como existe a taxa de juro, você teria que pagar aqui R$ 200. Você não pagou aqui R$ 200. Você informou para a loja o seguinte, ó, eu não vou pagar nada aqui esse mês, sinto muito, mas eu tive um contratempo e eu vou precisar agora jogar essa dívida para o mês que vem. Vocês podem prorrogar para mim? Beleza. A loja topou e resolveu prorrogar. Então vamos lá, ó, vamos entender o seguinte. 160. Você deveria ter pago aqui 160 vezes 1 mais i, 1,25, né? Ou seja, você deveria ter pago aqui então 200, você não pagou. Bom, se a loja for coerente, o que ela vai fazer? Ela vai falar, bom, então nós vamos manter a taxa de juros e com isso você vai pagar aqui no mês seguinte o que? Você vai pagar 200 multiplicado agora por 1,25. Afinal de contas, eles estão cobrando sobre o novo valor que você está devendo, o novo valor devido. Você deve agora 200, não mais 160. Então, eles vão cobrar 25% de aumento, 25% de juro sobre esses 200, que é o novo valor que você está devendo. Não é assim que funciona o juro composto que eu ensinei para vocês ali atrás? Se você multiplicar 200 por 1,25, você vai chegar em quanto? Você vai chegar em 250. Certo? Então, se você atrasar, se você prorrogar um mês para pagar isso, né, o valor que deveria ser de 200, que era o mês passado, já vai para 250. E aí a coisa só vai aumentando. E veja, de novo, não aumenta de forma linear. Veja que de 160 para 200 aumentou R$ 40. De 200 para 250 já aumentou 50. Né? Isso aí vai virar uma bola de neve se você começar a atrasar para pagar. Certo? Veja também, olha que legal. Você estava devendo 160 e aqui, olha só, você deveria ter pago quanto? Você deveria ter pago 1,25 vezes 160, o que chega nesses R$ 200. E aqui, né, você não pagou. Você não pagou, então aqui você teve que pagar quanto? 1,25 de 1,25 de 160. Então aqui você pagou 1,25 ao quadrado vezes 160, tá? Chegando então em R$ 250, tudo bem? Então, para você entender bem mesmo que o que a gente está utilizando aqui é juro composto, é dívida sobre dívida, é juro sobre juro, tudo bem? Agora, para nós entendermos melhor aqueles tipos de problemas que eu falei para vocês que mais para frente vão aparecer, que são problemas de financiamento, tá? Para que você entenda melhor isso, vamos pensar a seguinte situação.
Vamos supor que o cliente em nenhum momento quis saber qual que é a taxa de juro que estava sendo cobrada. Aí chegou aqui, ele não pôde pagar, depois a loja falou que ele tinha que pagar 250 no mês seguinte e tal. E aí ele começou a pensar, bom, mas qual será que é a taxa de juro que a loja está me pagando? Se ele não sabia qual que é a taxa de juro, como que uma dívida de R$ 160 evoluiu para R$ 250? Como é que ele pode descobrir o valor dessa taxa de juro, tá? Existem duas maneiras de você fazer isso. Uma delas, qual que é? Olha só, primeira maneira. Você poderia pegar o valor que você devia, que era R$ 160, e fazer o seguinte, olha, R$ 160 foi multiplicado por 1 mais i, era o que gerava aqui os R$ 200 que você não pagou. Depois, esse novo valor aqui, que é o R$ 200, não foi pago, né, como eu falei, e aí ele se transformou em 250. Ou seja, eu multipliquei por mais um fator de aumento aqui. Eu multipliquei novamente por 1 mais i, o que gerou 1 mais i quadrado. Então eu fui avançando. Eu peguei a dívida 160, multipliquei por 1 mais i. Depois eu tinha 160 vezes 1 mais i, multipliquei novamente por 1 mais i, chegando a 160 vezes 1 mais i quadrado. Isso aqui acabou chegando em quanto? Acabou chegando em R$ 250. Fazendo a continha aqui, tá? Você vai descobrir que esse izinho aqui vale quanto? Claro, 25%. Tudo bem? Então, se você fizer as continhas aqui, você vai chegar que o izinho é 25%. Tudo bem? Como a gente já sabia, né? A gente já sabia o valor porque a gente já tinha se preocupado em calcular isso. Bom, agora, a segunda forma de resolver, qual que é? Você pode trazer a dívida de R$ 250 para o exato momento em que ela foi gerada, cancelando assim o quê? A ação da taxa de juros. O que eu quero dizer com isso? É você fazer isso aqui, ó. Você pega o 250, do mês 1 para o mês 2, eu multipliquei por 1 mais i, não é? Aí eu divido por 1 mais i para voltar para lá. E depois, para chegar ao tempo inicial, eu divido novamente por 1 mais i. E aí, veja só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 250 dividido por 1 mais i ao quadrado. E veja que 250 dividido por 1 mais i quadrado deve me retornar o valor da dívida inicial que eu tinha. Então, eu devo igualar esse 250 dividido por 1 mais i ao quadrado não a 100, que é o valor aqui no início, mas sim ao valor que eu estou devendo, certo? Ou seja, eu tenho que igualar isso aqui a quanto? A 160. Então, é aquilo que eu estou falando para você. Se você pegar a sua dívida final e for cancelando a ação do tempo, cancelando a ação do tempo é cancelando a ação da taxa de juro, né? Cancelando a incidência da taxa de juro. Como que você faz isso? Voltando no tempo, você vai dividindo por 1 mais i até chegar à dívida inicial, certo? Então, eu fico aqui com 250 dividido por 1 mais i quadrado igual a 160. Resolvo a continha, tá? Eu vou chegar, bom, direto, vamos colocar o valor aqui, eu vou chegar aqui, o izinho é igual a 25%. E aí eu te digo o seguinte, a maioria dos exercícios vai ser mais fácil você resolver de que forma? Voltando no tempo e não avançando no tempo, como eu fiz na resolução número 1. Eu acho importante salientar que quanto mais eu atraso minha dívida, mais eu pago. Veja que se eu tivesse conseguido saldar a minha dívida após um mês, então eu teria gasto R$ 300, porque eu paguei 100 no ato e R$ 200 um mês depois. Só que no caso, né, nesse último caso que eu estou trabalhando com vocês, eu paguei 100 lá no primeiro mês e depois, após 2 meses, eu paguei 250, já elevando aí o valor para 100 mais 250, ou seja, R$ 350. Então, quanto mais você atrasa para pagar, mais a taxa de juros vai incidindo no tempo, mais esse valor vai aumentando. E agora, gente, vamos para o último antes de começar os exercícios, tá? Prometo que é o último.
Vamos trabalhar ali com a mesmíssima situação, só que agora fazendo uma pequena modificação. Bom, eu devia... lembra, a compra era de R$ 260, e aí, o que eu fiz? Eu paguei R$ 100 no ato, com isso eu posso dizer que eu devo para pagar no mês seguinte quanto? R$ 160, né? Só que não é R$ 160 que eu vou pagar ali, né? Porque a taxa de juro vai agir sobre o valor devido. Então, veja só, o que eu devo aqui na verdade é 160 vezes quanto? Vezes 1,25, porque o 160 foi multiplicado pelo fator de aumento 1,25, né? Ou seja, eu devo R$ 200. Bom, estou devendo aqui então 200. Só que novamente eu penso, puxa vida, não tenho R$ 200 para acertar essa dívida. Será que eu faço igual na situação passada, em que eu pago zero aqui e deixo acumular para o mês que vem? Ou eu devo tentar bater aqui o máximo que eu conseguir? Será que vai dar alguma diferença para o mês que vem? Vai sim, vamos ver, ó. Vamos supor que eu venho aqui, eu devo R$ 200, aí não tenho R$ 200, eu resolvo pagar, né? Eu opto por pagar R$ 60. Se eu paguei, olha só, se eu pago aqui 60, eu não devo mais 200. Na verdade, eu acabo devendo aqui quanto? Eu fiquei devendo R$ 140. Bom, e aí eu consigo saldar a dívida, né? Eu consigo encerrar essa dívida no mês seguinte, tá? O que a loja fez então? A loja calculou que eu fiquei devendo R$ 140 e deixou eu pagar isso com juro no mês seguinte, tá? Lembra que a taxa de juro, eu estou utilizando aqui o 25%, né? Então no mês seguinte, olha só, isso aqui vai aumentar 25%, e aí veja, o que eu tenho que pagar aqui para saldar a dívida? Eu tenho que pagar 140 vezes 1,25. Isso aqui resulta em 175. Bom, o que eu faço? Eu vou lá e pago os R$ 175. Se eu paguei 175, eu posso jogar isso aqui fora e agora dizer que eu saldei a dívida. Olha só, o que eu devo agora é R$ 0, tá bom? Então veja só, se nós somarmos aqui o montante pago, ó, 100 mais 60 mais 175, isso aqui vai dar 335, contra R$ 350 que eu paguei na situação anterior, em que aqui eu deixava um zero no lugar e deixava acumular tudo para o mês seguinte, né? Você lembra que na situação anterior eu pagava 100, depois zero e na última eu tinha que pagar 250, não é? Totalizando 350. Então veja, quanto mais eu pago aqui, mesmo que eu tenha o objetivo de deixar alguma coisa para esse mês, para o último mês, né? Quanto mais eu pago aqui, menos sobra para ser aumentado depois, ok? É por isso então que eu acabo pagando menos quando eu diminuo a dívida. E agora, gente, vamos pensar numa coisa incrível aqui. Olha que legal isso. Vamos supor que você, olhando para tudo que você pagou aqui, você agora se pusesse a pensar a seguinte coisa: pô, se eu tivesse pagado lá no início, eu não teria pagado o juro, né? Eu tinha condições de pagar lá atrás, porque eu não paguei tudo lá atrás. E vamos supor que você tenha esquecido também que você devia só R$ 160 e acabou pagando com a ação da taxa de juros, né? Com a ação do aumento que a taxa de juros forneceu para você, 60 mais 175, né? Então, se você tivesse pagado lá atrás, você só pagaria 160, né, de dívida. Aqui você acabou fazendo esse 160 se transformar em 60 mais 175, né, porque é 25% de taxa de juros. Legal. Então, vamos supor que você esqueceu o quanto que você estava devendo lá atrás. Como é que você pode descobrir isso? Você poderia pegar esse valor 60
e voltar aqui no tempo. O que é voltar no tempo mesmo? Cancelar a ação do tempo é cancelar o fator de aumento, é cancelar a ação da taxa de juro. Então, olha só, você pegaria 60 e dividiria por 1 mais I, ou seja, 1 mais 25%, 1,25. E você somaria isso com o quê? Bom, você não pagou essa lá no futuro também? Você poderia voltar essa aqui uma, duas vezes. Quando você volta as duas lá para o início, olha só, o 175, ele fica dividido por quanto aqui, ó? Ele fica dividido por 1,25 aqui, por 1,25 de novo. Você voltou ele em dois períodos em que ele foi multiplicado por 1 mais i. Então, você deve dividir duas vezes por 1 mais i, ou seja, você deve dividir por 1 mais i ao quadrado, que é 1,25 ao quadrado. Ao somar esses dois valores aqui, ó, a primeira conta dá 48, a segunda conta dá 112. 48 mais 112 é 160. Quando eu faço esse pedaço da dívida voltar lá para o início, ele vale 112. Quando eu faço esse pedaço da dívida voltar lá para o início, eu descobri que ele valia 48 e foi para 60, enquanto que esse lá no início valia 112 e acabou sendo aumentado para 175. A soma dá 160, que era o valor total que eu devia lá no início. Então, tem muitos exercícios que agora nós vamos fazer de vestibular que a gente vai ter que voltar essas parcelas no tempo para cancelar os fatores de aumento e descobrir o quanto que você pagaria lá atrás caso você tivesse pago à vista, certo? Então, vamos começar aqui alguns exercícios interessantes. Então, agora nós chegamos onde nós queríamos chegar, tá? Aos exercícios de vestibular mesmo. E aí, eu aproveito para te dizer o seguinte, não é? Vamos supor que você tenha comprado um carro e aí você parcelou esse carro em 20 meses. Aí você está com o carnezinho dele na mão, tá? Esse carnezinho, ele está dividido em 20 parcelas iguais, vamos supor. Tá? Então, você tem a parcela do mês 1, do mês 2, do mês 3, você tem acesso a todas elas, até do 20º mês, certo? Bom, se você tiver condições financeiras, o que você pode fazer? Por exemplo, no mês 1, você paga a parcela referente ao mês 1 e a parcela referente ao mês 20. Por que você poderia fazer isso? Por que a do mês 20, não do mês 15, do mês 10? Por que a do mês 20? Pelo seguinte, quanto mais para frente está uma parcela, quanto mais longe do tempo atual está uma parcela, maior é a incidência de juro que ela tem acumulado. Então, o que você pode fazer? Se você pegar a parcela mais longínqua possível e trazer para o presente, pagar agora, você vai pagar essa parcela com desconto. Por quê? Não faz sentido você pagar o valor que está ali no boleto se você trouxer ela para o tempo atual. Você só vai pagar o valor que está no boleto se você pagar no tempo de vencimento dela, que seria, no caso aí que eu estou explicando, o 20º mês. Então, se você trouxer para o presente, você paga menos, porque aí você está dividindo por aqueles fatores de aumento, lembra? Divisão por 1 mais i, é isso que você vai fazer, tá? Então, isso te ajuda a economizar dinheiro, né? Então, saber um pouco de matemática financeira num parcelamento faz com que você economize dinheiro, certo? Legal. Então, esse exercício do Enem trata disso, né? Vamos dar uma lida aí, ó. O empréstimo foi feito a taxa mensal de I%, usando juros compostos, em 8 parcelas fixas e iguais a P. Uma dica para você. Se ele não tivesse escrito aqui que está se utilizando juros compostos e também não dissesse que se está usando juros simples, ou seja, se nada foi dito, então você coloca como juros compostos, que é o juro de mercado, tá bom? Beleza. Então, olha só, ele fez um financiamento, a taxa de financiamento, né, a taxa de juros é de I%, a juros compostos, em 8 parcelas fixas e iguais a P.
certo? Então, essas aqui são as 8 parcelas, olha aí, ó, pelo preço de P. Então, ele vai pagar P em todas. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a quinta parcela, veja, após a quinta parcela. Então, ele quitou a quinta parcela lá. Ele resolveu, após isso, quitar a dívida no ato de pagar a sexta. A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é... Então, o que ele fez? Pagou a primeira, foi lá, P, pagou P, desembolsou P. Desembolsou P de novo, P de novo, P de novo e P outra vez. Quando ele chegou para pagar a sexta parcela, ele pensou assim, quer saber? Eu vou pagar já a sexta, sétima, oitava no sexto mês. Então, olha só, ele fez o seguinte, lá no sexto mês, ele pagou o valor do mês, que é P mesmo, só que o que ele fez? Ele antecipou esta parcela aqui, ó. Ou seja, se ele esperasse até o sétimo mês, ele pagaria P. Como ele antecipou para o sexto mês, ele vai pagar um pouco menos. Quanto menos? Como é que a gente calcula isso? Ó, vamos lá. Vamos colocar o montante que ele tem que pagar aqui no sexto mês. Ó, então, é o valor do sexto mês, que é P. O do sétimo mês vai ser P dividido pelo fator de aumento. P dividido por 1 mais I%. E aí, o que ele fez também? Ele pagou o referente ao oitavo mês, a oitava parcela. Só que para pagar o da oitava parcela, ele volta duas vezes. Então, referente à oitava parcela, quanto que ele vai pagar? P dividido por 1 mais I% ao quadrado. Então, você começa a perceber que quanto mais longe do tempo presente está a parcela, menos você paga, porque mais você divide essa parcela aqui. Ela fica dividida aqui por valores cada vez maiores, certo? Portanto, o montante que ele deve pagar no sexto mês é, coloque aí o P em evidência. Aí vai ficar como? Ó, 1 mais 1 sobre 1 mais I% mais 1 sobre 1 mais I% ao quadrado. Então, é esse o valor que ele acaba pagando ali no final, certo? Se ele pagasse P, P e P, ou seja, cada uma no seu dado mês, ele pagaria um valor, ele pagaria 3P. Este valor que está apresentado aqui para vocês é menor do que 3P, portanto, ele paga com desconto e fica aqui a alternativa A. Bom, vejamos agora então um exercício ótimo da UFO, que ele coloca, caiu em 2015, tá? Esse exercício ele coloca o seguinte ali. Um financiamento de R$10.000 foi contratado a uma taxa de juros compostos de 3% ao mês. Então ele pegou o valor de 10 mil, né, e financiou, né, quebrou em parcelas esse valor aí, e parcelou esse valor com taxas de juros compostos de 3% ao mês. Beleza, a gente já sabe o I então. Ele será liquidado em duas parcelas iguais. A primeira vencendo em 60 dias e a segunda vencendo em 90 dias após a efetivação do contrato. O valor de cada parcela desse financiamento é aproximadamente igual a quanto? Bom, aí ele deu essas informações aí para nós, tá vendo? Como vai aparecer algumas contas feias, ele deu alguns dos resultados para a gente não ter que fazer tanta conta assim, né? O exercício você vai ver que pelos dados que ele deu aí, você tem duas opções para resolver, uma avançando no tempo e uma voltando no tempo, tá? Voltando no tempo, como eu falei, eu acho sempre mais fácil, é essa que eu vou utilizar, tá? Vamos fazer o desenho então da barrinha do tempo aqui. Tenta fazer, como é que ela vai ficar? Bom, então ela vai ter essa cara aí, né? Veja, esse aqui é o momento da efetivação do contrato, não é? Quanto que foi pago aqui, ó? Nesse momento foi pago o quê? Zero. Ele não pagou nada, né? O enunciado falou para nós o seguinte, ó, que ele será liquidado em duas parcelas iguais, sendo que a primeira vence em 60 dias
né? E a segunda em 90 dias após a efetivação do contrato, tudo bem? Então, inicialmente ele não pagou nada. Se ele não pagou nada e o financiamento é de R$ 10.000, o quanto que ele deve? Que ele deve exatamente R$ 10.000, é isso que ele ficou devendo, né? Não pagou nada, tudo bem? E veja outra coisa, a taxa de juro é ao mês, tudo bem? O vencimento dela é mensal. Então, essas barrinhas que eu estou colocando aqui é referente à passagem de meses. Por exemplo, esse aqui seria o ato, que é 0. Esse aqui seria o primeiro período de 30 dias. Esse aqui o segundo período de 30 dias. Esse aqui o terceiro período, certo? Então, veja só, o que a gente pode colocar aqui, ó? No primeiro período de 30 dias, ele não pagou nada também, tá? Ele pagou 0 aqui, 0 aqui. Quando chegou aqui, ó, no segundo período de 30 dias, ou seja, 60º dia aqui, ó, no dia de número 60, aí ele foi lá e pagou a parcela, ele não deu, lógico, o valor da parcela, né? Pagou aqui o valor P. Ele falou que as duas parcelas são iguais, tá? Lê o enunciado de novo, ó, em duas parcelas iguais. E aí, no terceiro período de 30 dias, ou seja, no dia de número 90, ele veio aqui e pagou o mesmo valor, P. Foi perguntado para nós o valor de cada uma dessas parcelas. Tem gente que pensa assim, deve ser 5.000, né? Ele ficou devendo 10.000. Não, gente, você tem que pensar que se ele não pagou nada aqui, a taxa de juro foi fazendo essa dívida aumentar, tudo bem? E olha que interessante, esse valor aqui é igual a esse. Qual que é o significado disso? Se eu voltar esse primeiro valor aqui lá para o início e voltar esse segundo valor aqui lá para o início, um vai ser menor do que o outro, né? Mas com o tempo, eles acabam gerando aqui parcelas iguais, tudo bem? Quem é que vai ser menor? É o que está mais longe, olha só, esse que está aqui no terceiro mês, caso eu volte lá para o início, ele vai ter um valor menor do que esse aqui, porque o tempo passou menos, então a taxa de juro agiu menos sobre ele, tudo bem? Agora, como que eu acho o valor da parcela P? Bom, eu vou ter que pensar assim, ó, essa primeira parcela aqui, que eu estou pagando, né, ela vai voltar uma vez, então aqui a taxa de juro agiu uma vez e agiu depois outra. Agiu então duas vezes, ou seja, ele acumulou dois fatores de aumento. Enquanto que esta parcela aqui acumulou um fator de aumento, dois fatores de aumento, três fatores de aumento. Então, o que eu faço para jogar fora esses fatores de aumento aí? Ó? Vamos começar por essa aqui. Ó. Eu vou pegar o P e dividir por 1,03 ao quadrado. Por que disso? Primeiro, por que 1,3? Porque é 1 mais 3%, 1 mais I. 3% é a taxa de juro. Ao quadrado, porque eu voltei 2 meses. E vou somar isto aqui. Com quanto? Eu vou somar isso aqui, olha só. A outra parcela voltou 3 meses. Então, ela tem 3 fatores de aumento acumulado. Então, eu vou fazer aqui 1,03 elevado à terceira. Essa soma tem que resultar em quanto? No valor que ele deve, porque se ele tivesse pagado à vista, ele pagaria 10.000. No tempo zero, ele pagaria 10.000. Como eu voltei as duas parcelas para o tempo zero, então a soma dessas duas tem que resultar em 10.000. Veja só, quando eu faço P dividido por 1,03 ao quadrado, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo isso aqui, ó, P vezes 1 sobre 1,03 ao quadrado. Quanto que vale isso aqui? Ó? Olha lá, ele deu para a gente, ó. Tá aqui. 1 dividido por 1,03 ao quadrado é 0,9426. Então, vai ficar 0,9426 vezes P mais quanto? Agora, é só você olhar para isso aqui, ó. É como se eu tivesse 1 dividido por 1,03 ao quadrado. Quanto que dá ao cubo, perdão. Quanto que dá essa continha aqui, ó? 0,9151. 0,9151 vezes quanto? Vezes P.
O resultado disso aqui é quanto? Olha, 10.000. Agora, é só você somar esses dois valores, não é? Você vai chegar aqui em 1,8577P igual a 10.000. E, finalmente, P vai ser 10.000 dividido por esse número quebrado aí. Esse resultado dá aproximadamente 5.383. Isso aqui é o que aparece ali na alternativa B do nosso exercício. Beleza? Gente, espero que vocês, então, tenham pegado o jeito, tá? Eu vou deixar agora para vocês no próximo slide, né, exercícios aí para vocês fazerem, para vocês praticarem esse conceito, ok? Bom, gente, então são esses aí os dois exercícios, tá? Um do Enem de 2018, um da FUVEST de 2018. Se você vasculhar o Google aí, você vai encontrar vários exercícios que estão utilizando, tá? Tem muitos exercícios que estão trabalhando aí com essa ideia, beleza? Então, os gabaritos estão ali em cima, tentem fazer. Esses, em seus anos, foram os exercícios mais difíceis das provas, tá? Veja que o Enem, o exercício do Enem 2018, ele vai utilizar logaritmo, né? Ele coloca ali um logaritmo na base de Euler, um logaritmo natural, né? Ele escreve lá para você que ln de 4/3 é 0,0131, tá bom? Ou melhor, ln de 1,0131 é igual a 0,2877. Tudo bem? Então, se você não lembra logaritmo, deixa para depois esse exercício, tá? Faça esse exercício da FUVEST, pelo menos. Ok? Então é isso aí, gente. Um abração. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque ela foi extremamente trabalhosa para montar, tá bom? Falou, gente. Tchau, tchau.